Você com certeza já ouviu falar do termo sidekick, não é mesmo? Para você que não sabe, sidekick é aquele personagem que é o fiel amigo, companheiro ou ajudante do personagem principal. E hoje você vai conhecer tudo sobre as diversas origens do personagem que deu origem a esse termo. Ninguém mais, ninguém menos que o Menino Prodígio, mais conhecido como Robin. Nesse vídeo você vai conferir tudo sobre os personagens que já usaram o pseudônimo de Robin. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Fala Mega Ultras, beleza? Rodrigo na área. Santa Origem, Batman! Hoje é dia de falar um pouco sobre o fiel escudeiro do Cavaleiro das Trevas, o Robin. Como você já deve saber, diversas pessoas diferentes já vestiram o manto de Robin. Nesse vídeo, iremos abordar não só a origem do personagem, mas sim a origem de todos aqueles que vestiram o manto do Menino Prodígio. Mas antes da gente partir para a Santa Origem, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já é inscrito aqui no canal do Mega Ultra Nerd? Não? Eu tô falando isso por causa do seguinte, eu tenho visto que uma grande parte de pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritas aqui no canal. Se você é uma dessas pessoas, para de perder tempo e se inscreve aqui. Vai lá, cara, é rapidinho, ajuda a gente imensamente. Aproveita e clica no like também. Seu apoio é muito importante para manter o canal ativo. Mas antes de ir para os personagens em si, eu queria comentar rapidamente sobre o surgimento do Robin nas HQs. Cerca de um ano após a estreia do Batman, os criadores de Batman, Bob Kane e Bill Finger, apresentaram Robin em The Boy Wonder, em Detective Comics 38, lá de 1940. Acredita-se que o nome Robin e também o estilo do traje original foram inspirados nas ilustrações de antigos livros de Robin Hood. Entretanto, outros relatos de origem do Robin afirmam que o nome vem do pássaro chamado Robin americano, não de Robin Hood. Tanto que em algumas histórias o personagem é chamado de Passarinho. Embora Robin seja mais conhecido como ajudante do Batman, os Robins também foram membros dos grupos de super-heróis Novos Titãs e Justiça Jovem. E galera, nas histórias do Batman, o personagem de Robin pretendia ser o Watson de Batman. Pra quem não sabe, o Batman originalmente foi inspirado no icônico detetive Sherlock Holmes. Os criadores acreditavam que o Batman precisava de alguém com quem conversar, já que, segundo eles próprios, era exaustivo ver apenas os pensamentos do Batman, e assim surgiu o Robin. Concebido como uma forma de atrair leitores jovens, Robin conquistou uma recepção da crítica e público extremamente positiva, chegando a dobrar a quantidade de vendas dos títulos do Batman. Bom, agora que você já sabe a origem por trás do surgimento de Robin, vamos agora para uma camada mais profunda, a origem do Robin original, Dick Grayson. Dick Grayson era o integrante mais jovem de uma família de acrobatas de um circo chamada os Graysons Voadores. Entretanto, em determinado momento, seus pais foram assassinados por uma gangue criminosa de Gotham, que estava extorquindo dinheiro do proprietário do circo, deixando assim o menino órfão. Enquanto investigava o crime, Batman colocou Dick sob sua tutela, vindo a treiná-lo em várias artes marciais e técnicas de detetive. Mas galera, no princípio, o Bruce manteve sua identidade secreta escondida do Dick. Porém, com o passar do tempo, ele acabou descobrindo a Batcaverna, assim tomando conhecimento sobre a identidade do Batman. E o Dick Grayson é o mais clássico, famoso e querido dos Robins entre os fãs e o público. E como Robin, Dick foi o melhor lutador e líder, sendo muito alegre e, sem dúvidas, o que mais gostava de fazer piadinhas, mesmo em momentos tensos de combate. Porém, apesar disso, ele sempre foi um parceiro razoavelmente obediente ao Batman. Mas após um tempo, o Dick cresceu e deixou de ser o Robin, passando a se tornar um herói independente, o Asa Noturna. E durante o reboot da DC, os 952, o Dick temporariamente usou o manto de Batman após a ausência de Bruce, voltando a ser o Asa Noturna após o retorno do mesmo. E galera, a nível de informação para quem não sabe, o Dick Grayson é um Robin que integrou os Jovens Titãs, inclusive sendo o líder da equipe. E como já dito anteriormente, essa é a versão mais popular do personagem. Com isso, ele já ganhou diversas representações em diversas mídias diferentes, tais como o desenho dos Jovens Titãs, no filme do Batman e Robin, na série de TV dos anos 60 e até no Batman Lego. Após Dick Grayson abandonar o manto de Robin para se tornar o Asa Noturna, o cargo de Robin então ficou vago, né? E aí surgiu o segundo Robin, Jason Todd. Durante uma noite, Batman, ao voltar para o Batmóvel, encontra Jason Todd, um garoto marginal de rua e órfão, que tentava roubar as rodas do veículo. O Cavaleiro das Trevas, então, vendo aquele menino sozinho e sem abrigo, acaba por adotá-lo, e com o tempo, decide treiná-lo para que Jason pudesse se tornar o segundo Robin. Porém, Jason possui a história mais triste e trágica entre todos os Robins.
Isso porque na saga A Morte em Família, durante uma missão em busca da sua mãe biológica, o Coringa captura Jason, espancando-o com pé de cabra, até deixá-lo à beira da morte. E por fim, deixando-o junto a uma bomba, que explode antes que o Batman possa chegar para salvá-lo. A morte de Jason é um dos maiores fracassos de Batman, e continua a ser uma das memórias mais dolorosas do Cavaleiro das Trevas. E essa história, galera, foi extremamente marcante na época, até porque não era comum que personagens importantes morressem durante as histórias. E um fato curioso sobre essa história é que a morte do Robin foi escolhida por uma votação envolvendo os fãs de quadrinhos na época. Entretanto, sua morte não durou muito tempo, já que alguns dias após a sua morte, Ra's al Ghul, o líder da Liga das Sombras, mergulha o corpo de Jason no Poço de Lázaro, trazendo-o de volta à vida. E galera, pra quem não sabe, o Poço de Lázaro é um fenômeno natural, que tem a capacidade de dar vida para quem se banha em suas águas. No entanto, o Poço de Lázaro também tem um perigoso efeito colateral de mudar a personalidade do usuário de maneiras imprevisíveis. E o Jason que ressurge é ainda mais perturbado do que aquele que morreu. Jason Todd, tomado de ódio por sua morte, adota o nome de Capuz Vermelho, ainda na intenção de combater o crime e fazer justiça, porém, sem o código moral de não matar. Ele possui uma mágoa profunda de Bruce Wayne, já que Bruce não vingou sua morte, e além disso, possui um ódio mortal pelo Coringa, tentando a todo custo matá-lo da forma mais cruel possível. Essa história de Jason Todd já foi adaptada algumas vezes para outras mídias, sendo que as mais famosas são chamadas de Batman contra o Capuz Vermelho e também no jogo eletrônico Batman Arkham Knight. E galera, o Jason sempre foi o Robin mais temperamental, violento e desobediente, e isso não ficou diferente após ele se tornar o Capuz Vermelho. Ele inclusive usa armas de fogo e mata cruelmente seus inimigos. Mas assim, posteriormente, ele se integrou na Bat-família e deixou de ter uma personalidade tão agressiva. Tim Drake era um jovem garoto que acompanhou as carreiras de Batman e Robin desde o assassinato dos Graysons Voadores, crime no qual ele foi testemunha ocular. Tim sozinho deduziu as identidades de Bruce e Dick através das suas habilidades instintivas de detetive e passou a acompanhar suas carreiras com uma gradual proximidade. E com o passar do tempo, Tim conseguiu se aproximar cada vez mais do Batman, chegando até mesmo a ajudar a salvar a vida de Bruce em um acidente com outros vilões de Batman. Galera, o que acontece é que a morte do Jason criou um trauma muito grande na cabeça do Batman, fazendo com que ele cada vez tivesse atitudes mais autodestrutivas e suicidas em suas missões. Alfred, vendo isso, reconheceu que Bruce precisava de um novo pupilo, então o mesmo insistiu para que o Batman recrutasse o notável Tim Drake para se tornar o novo Robin. Tim foi o mais maduro de todos os Robins, tido pelo próprio Bruce como o Robin de maior potencial. E assim, ele fez tanto sucesso com o público que ele acabou estrelando histórias solo e sendo o primeiro Robin a ter sua primeira revista mensal. E ao contrário de Dick e Jason, vindo de famílias muito pobres e problemáticas, Tim nasceu em uma família bem estruturada financeiramente. Uma curiosidade interessante sobre Tim Drake é que na franquia dos jogos Batman Arkham, ele é o que veste o manto de Robin, já que na época em que o game é situado, Dick Grayson já se tornou o Asa Noturna e Jason Todd acabou morrendo. Outra curiosidade é que nesse mesmo universo dos games, ele mantém um relacionamento amoroso com Bárbara Gordon, que a esse ponto já tinha deixado de ser a Batgirl e virado a Oráculo. Assim como o Dick, se promoveu a outro herói, criando a alcunha de Robin Vermelho, após Dick assumir o lugar de Batman e dar a vaga de Robin para Damian Wayne. E é justamente dele que iremos falar agora, Damian Wayne. Damian é filho de Talia al Ghul, filha de Ra's al Ghul com Bruce Wayne. Bruce por muito tempo sequer soube da existência de Damian, e acabou o encontrando já quando ele era um tanto crescido. Damian era o menino que foi treinado por seu avô Ra's al Ghul, para ser seu herdeiro como líder da Liga dos Assassinos. Assim, o menino desde que nasceu foi treinado corporal e mentalmente para ser um guerreiro mortal e impiedoso, chegando até a matar outras pessoas durante seu treinamento. A princípio, Damian odiava o pai, além de ter tendências extremamente violentas. Porém, independente disso, Bruce o acolheu em sua casa como filho e passou a treiná-lo, buscando salvá-lo de suas tendências homicidas e cruéis. Damian começou a atuar como Robin após a saga Batman Hip. Nessa história, Bruce Wayne é dado como morto, então ele se tornou um novo Robin, combatendo o crime em Gotham ao lado do novo Batman, Dick Grayson. Galera, o Damian foi o mais arrojado, atrevido, desobediente de todos os Robins, sendo também o mais violento deles depois de Jason Todd. Porém, com o passar do tempo, ele mudou um pouco suas atitudes, passando a moderar seu comportamento e a lutar fielmente pela justiça, também começando a respeitar o seu pai
Dick e Tim. Uma curiosidade interessante é que no universo alternativo de Injustice, Damian acaba matando Dick Grayson por acidente. Isso, inclusive, abalou e praticamente destruiu o relacionamento entre ele e Bruce Wayne, fazendo assim com que Damian se juntasse ao Superman contra o seu pai. Loucura, né, galera? Essa versão do Robin não é muito popular, mas eu particularmente curto bastante essa versão. A primeira aparição de Kellen foi na HQ Batman, O Cavaleiro das Trevas, escritas por Mark Millar. E para quem não conhece esse clássico da história dos quadrinhos, eu vou dar uma breve contextualizada. Essa HQ se passa em um futuro alternativo e distópico. Nesse futuro, o governo dos Estados Unidos obrigou que todos os super-heróis se aposentassem, exceto o Superman. Entretanto, a grande onda de violência em Gotham obriga Batman, que nessa versão é bem mais velho e amargurado, a sair de sua aposentadoria para combater o crime. E é aí que entra Kellen. Kellen até então era apenas uma estudante de 13 anos que foi salva por Batman. Porém, acabou adquirindo uma forte admiração por Batman quando descobriu que ele era real. Pois como Bruce estava aposentado há anos, o Batman havia se tornado uma lenda. A partir de então, a jovem passa a idolatrar o Cavaleiro das Trevas, economizando dinheiro para criar um uniforme de Robin, esperando um dia tornar-se sua parceira. Em determinado momento da história, ela encontra o Batman gravemente ferido, e então decide ajudar. Bruce, quando acorda, fica impressionado com a coragem da jovem garota e então decide que vai treiná-la como sua pupila. Uma coisa interessante é que em Cavaleiro das Trevas Parte 3, a continuação dessa história, Carol acaba por abandonar o manto de Robin e se torna a Batgirl. E é isso, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E se curtiu, não esquece de dar aquele like, beleza? E digo mais, galera, apesar de ter falado muito sobre as diversas versões do Robin, você acredita que ainda existem algumas outras? É isso mesmo, pessoal. Ainda tem coisas para falar desse personagem. Então, se vocês curtirem muito esse vídeo, quem sabe eu não possa voltar com uma segunda parte, hein? Então não vacila e já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero você aqui para falar muito mais de conteúdo nerd. Valeu!